Graça e paz, irmãs. Estamos mais uma vez aqui, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E hoje nós vamos fazer a nossa 10ª aula, né? Já estamos bem adiantadas, já estamos quase terminando o primeiro módulo. E eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos. Soberano Deus, Pai querido, a Ti damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ó Senhor, tudo é por Ti e para Ti, Senhor Jesus. Ó Pai, nos colocamos nesse momento, Senhor Deus, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor Deus. Ó Pai, eu peço também, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, por qualquer falha que tenha acontecido nesta semana, nestes dias, Pai, e que possa impedir, Senhor Deus, da Tua palavra entrar nos nossos corações, Senhor. Nos perdoe, Pai. Ó Senhor, eu peço também que o Senhor nos proteja, Senhor Deus, de toda essa pandemia que tem assolado as nações, Pai. Proteja cada família, proteja cada igreja, cada cristão e cada nação deste mundo, Senhor Deus. Ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, neste tempo, conhecer mais e mais de Ti, que nós possamos ouvir a Tua palavra de alguma forma, Senhor Deus, e conhecer o Teu amor e a Tua obra redentora da cruz, Pai. Assim, Senhor Deus, nós Te pedimos, esteja conosco nesta tarde, e que nós possamos, Senhor Deus, ser trabalhados o nosso interior, para que nós possamos criar raízes, Senhor Deus, dentro da Tua palavra. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Irmãs, eu tô com muita saudade de vocês. Tô vendo o tempo passar e que nós ainda estamos nas aulas online, né? Irmãs, eu espero de todo o meu coração que vocês estejam aproveitando esse tempo, né? Para fazer uma reflexão, para ouvir a voz do Senhor, né? Então hoje mesmo de manhã eu estava conversando com o meu esposo e eu disse assim para ele, olha, às vezes a gente fica ouvindo, né? Que a gente, como essa coisa da quarentena, a gente pegou alguns hábitos, né? De estar sempre ligado na internet, de estar sempre ligado no WhatsApp, nas notícias. Eu acho que em todos os lares isso tem acontecido, né? Mas a gente só precisa tomar um cuidado, irmãs, para isso não se tornar uma distração, que a distração é tudo que o inimigo quer, né? Então, nós precisamos ter momentos, mais momentos até do que esses, né, que eu citei. Nós precisamos ter momentos de silenciar a nossa mente, silenciar o nosso coração, porque é só com esse silêncio que o Senhor, nosso Deus, Ele consegue falar algumas coisas ou trazer algumas respostas que nós estamos esperando. Então, irmãs, se permitam, né, ter esse momento que vocês param, né, que para de ficar ouvindo tantas informações, né, e deixe o Senhor falar com vocês. Amém? Então, irmãs, olha, eu queria só dar uma recapitulada, né, a nossa última aula, porque assim, a nossa última aula que eu gravei foi a aula de maridos difíceis, mas como eu falei para vocês, essa aula, ela não estava dentro da nossa grade, né, que eu já tinha programado. Então, recapitulando a nossa penúltima aula, que foi a aula 9, que nós falamos sobre procrastinação, lembram? Então eu queria saber se as irmãs fizeram a lista de procrastinação, se conseguiram fechar algumas gavetas, ou seja, resolver algumas pendências que estavam, né? Irmãs, a procrastinação é algo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas, atrapalha o nosso crescimento.
Então, irmãs, se vocês não conseguiram fazer, tentem fazer essa lista. Não acumulem assim tarefas, né, que a gente passa, porque, irmãs, o mais importante disso tudo, né, desse tempo que eu tenho trazido esses princípios para vocês, o mais importante para mim não é nem a informação passada, o mais importante para mim é como essa palavra chega no coração de vocês e se elas estão criando raízes, né? Então nós temos lá a parábola do semeador que fala alguma coisa assim, né? Que às vezes a palavra é lançada num terreno pedregoso, né? Que quando a semente cai, ela é recebida com alegria, né? A pessoa se emociona, a pessoa fala, nossa, eu tenho que mudar, a pessoa chora, mas a semente, ela não consegue criar raízes e com o tempo ela morre, né? É exatamente esse terreno pedregoso. Agora, quando nós temos essa semente caindo num terreno fértil, né? Nós vamos ter essa semente, ela brotando e ela dando frutos, né? Então, nós precisamos pensar sobre isso, tá bom, irmãs? Então, ó, vamos relembrar. A mulher sábia, então, ela assume as suas responsabilidades como esposa, mulher, mãe, baseada nas prioridades de Deus. Lembra das prioridades? A primeira prioridade, Deus, a segunda, o cônjuge, a terceira, filhos, a quarta, vocação ou trabalho e a quinta, ministério. Lembram dessa lista? Então, vamos colocar tudo no lugarzinho, né? E que nós tínhamos um sintoma de quando nós estávamos fora dessa prioridade de Deus, né? E o sintoma era o tédio e a frustração. Lembra que nós conversamos, né? Que às vezes a mulher tá lá se sentindo, ela tem tudo, mas ela sente aquele tédio, aquela frustração. Então, é o momento dela analisar se não tem algo fora das prioridades de Deus, ou todas as coisas fora da prioridade de Deus, né? Então, irmãs, hoje, mais especificamente, nós vamos falar do relacionamento conjugal, tá? Então, o relacionamento conjugal, ele deve refletir a natureza de Deus, né? Então, lá em 1 Coríntios 10, 31, nós temos um versículo, irmãs, que eu acho maravilhoso, que ele fala assim, ó, 1 Coríntios 10, 31, a palavra de Deus diz assim, ó, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o propósito de nós estarmos aqui, irmãs, é vivermos para a glória de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela diz isso, que nós temos que viver para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmãs, o casamento, ele deve refletir a natureza de Deus, né? Então, o relacionamento conjugal, ele tem que ser baseado em 3 princípios: a graça, a misericórdia e o amor incondicional. Olha que coisa mais linda, irmãs. Então, a graça, o que significa graça? Graça significa favor imerecido, ou seja, vamos transferir isso pro relacionamento, né? Você acha que o seu esposo foi grosso, foi estúpido com você, que ele não merece, mas mesmo assim você faz, né? Então, a graça é isso, é o favor imerecido, né? É aquilo que Deus fez por nós. Nós também não merecíamos e ele teve a graça de morrer por nós, tá? Então, a segunda coisa é a misericórdia. O que é misericórdia, irmãs? Misericórdia é a compaixão, é o perdão, né? Então, tem uma tradução que diz assim que a misericórdia é porque córdia significa coração, né? Então, seria nós colocarmos a miséria do outro no nosso coração. O que isso significa? Nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, isso é misericórdia, irmãs. E a terceira coisa que é o amor incondicional. Então, nós temos que fazer independente da condição.
Vocês identificam essas três coisas com algo? Irmãs, exatamente a graça, a misericórdia e o amor incondicional foi aquilo que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, irmãs, nós também não merecíamos, nós também éramos pecadores, nós também estávamos num lamaçal de pecados. E mesmo assim, mesmo nós não merecendo, o Senhor envia o seu Filho e Ele morre naquela cruz para pagar os nossos pecados. Então, irmãs, que tamanho amor é esse, né? Então, o modelo para o nosso relacionamento conjugal tem que ser esse, irmãs. Você fala, nossa, mas é muito forte, como é que eu vou ter graça, misericórdia para uma pessoa que às vezes me maltrata, irmãs? É favor imerecido, é graça. Então, assim, não é algo humano. Então, você talvez não consiga fazer isso sozinha. Você vai precisar, talvez não, com certeza você não vai conseguir, né? Nem eu, nenhuma de nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Então, assim, a gente, pecadores não, né? Porque nossos pecados foram lavados, mas nós somos imperfeitos, né? Então, a tendência é que a gente sempre tente agir de forma humana, mas nós precisamos buscar no Senhor, buscar no Espírito Santo esse conselho, né, de agir de uma forma sobrenatural para que a gente consiga alcançar essa graça, essa misericórdia, esse amor incondicional. Então, irmãs, nós precisamos entender isso, que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, eu já falei isso uma vez, né? Mas guardem isso, irmãs, pessoas são mais importantes do que coisas. Porque às vezes a gente coloca uma condição para nós amarmos, uma condição para nós fazermos algo para a pessoa, e nós precisamos sempre lembrar dessas três coisas: graça, misericórdia e amor incondicional. Então, irmãs, nós precisamos entender o seguinte, que o relacionamento conjugal, ou seja, a unidade do casal, é o que vai dar equilíbrio para a família. Então, como assim? Então, assim, ó, irmãs, quando nós temos um casal que vive brigando, que vive discutindo, que vive tendo problemas dentro de casa, isso gera um desequilíbrio na família. Por quê? A unidade do casal é o porto seguro dos filhos. Então, todas as vezes que a gente tem essas discussões, vocês podem ter certeza que isso reflete nos nossos filhos, como assim, olha, meu Deus, a coisa que tinha que ser mais segura para mim não é, cambaleando, tá pendendo, entende, irmãs? Então, nós precisamos assim, ó, entender que a unidade do esposo e da esposa vão dar segurança para os filhos. Quando essas duas pontas estão desajustadas, estão desequilibradas, as crianças os filhos vão ficar desajustados também, inseguros, né? Então a mulher prudente, né? A gente já estudou que a mulher sábia, ela é prudente, ela é a prevenção, ela é a guardiã do lar. Então, quando existe um perigo, né, iminente acontecendo, às vezes a mulher, como ela tem essa visão panorâmica, ela percebe as coisas rápido e aí o que ela tem que fazer? Ela é guardiã. Então, o que o guardião faz? O guardião avisa o rei, né? Avisa, por exemplo, a gente pensando naquela época medieval, né? Então o guardião, ele ficava lá no alto da torre e ele ficava de olho. Quando aparecia algum perigo, ele descia correndo e avisava o rei que o castelo ia ser atacado. Então a mesma coisa nós somos hoje, né? Então, como nós somos a guardiã do lar e a gente tem essa percepção, essa sensibilidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber e avisar o cabeça do lar, que é o esposo, né?
Então, nós perdemos, irmãs, nesse mundo contemporâneo, a nossa essência, a essência divina da família, né? Então, as famílias estão sendo destruídas, irmãs. Então, hoje nós vemos um aumento no número de divórcios. E o que é pior, um aumento no número de divórcios entre crentes. Dá para acreditar numa coisa dessa, né? Mas por que isso? Porque, na verdade, os relacionamentos, né, eles estão fora dos princípios de Deus. Então hoje a gente tem outros núcleos familiares, né? Então a gente tem aí as famílias, as novas famílias contemporâneas, né? Que são 2 homens, 2 mulheres, né? Às vezes um homem que virou mulher, que mudou o nome e aí casa com... Irmãs, virou uma coisa tão grande. E eu me lembro que quando eu dei essa aula há 3 anos atrás, eu disse isso, que Deus, ele estava querendo fazer um movimento para resgatar essa essência por causa dessa confusão toda que tinha virado, né? As pessoas falando que família eram esses núcleos, né? Criados por ele, da forma como eles achavam que tinha que ser, com as regras dele, sendo que nós temos princípios muito explícitos aqui na palavra de Deus, daquilo que Deus quer, né? Então eu lembro que há 3 anos atrás eu falei que Deus estava iniciando um movimento, né, nesse sentido, de resgatar a essência da família. Irmãs, aí o que acontece em 2020? Nós vemos essa pandemia. Essa pandemia, irmãs, ela veio nesse sentido. Eu tenho certeza que foi uma permissão do Senhor para que isso acontecesse. Para quê? Para que nós olhássemos para a nossa família, esse núcleo que nós temos aqui. Não estou falando família, pai, vó, tio, primo, não. É a família que vive com você o dia a dia. É o pai, e no meu caso aqui, o pai, a mãe e as 2 filhas, né? Então o Senhor, ele permitiu essa quarentena, esse isolamento, para que nós estivéssemos olhando para esse núcleo que nós temos aqui. Irmãs, aconteceram coisas incríveis nesse período aqui em casa. Eu tive uma conversa com a Bia, uma conversa muito emocionante, sabe? Porque ela me falou coisas que me entristeceram, mas ao mesmo tempo me fizeram enxergar muitas coisas, né? Porque às vezes a correria do dia a dia não permite que a gente pare para a gente ouvir, né? Ou para a gente falar como a gente está se sentindo. E eu tive a minha filha, ela completou 12 anos agora na quarentena, né? Então ela é uma pré-adolescente. Mas ela tem uma percepção das coisas muito grande, então ela falou coisas assim muito fortes que eu não estava me dando conta. E talvez se nós não tivéssemos tido esse momento, nós não teríamos tido essa conversa. Eu tive também uma conversa muito forte com a Lê a respeito de coisas que o Senhor vem dizendo, vem sinalizando para nós há tanto tempo, né? Então, irmãs, é o tempo que Deus deu para nós pararmos, para a gente estar ali com essas pessoas, que são as pessoas que mais nos conhecem, que conhecem nossos defeitos, que veem os nossos momentos de fraqueza, que veem os nossos momentos de alegria, que veem ver todas as faces que nós temos no dia. Então, irmãs, nós precisamos ter esse tempo. Então, o Senhor preparou. Desde lá, Ele já vem fazendo esse movimento. E eu tenho certeza que essa pandemia ela veio nesse sentido, né? Mas, irmãs, para que a gente consiga ter uma transformação, é necessário que haja, que abale as estruturas. Como assim, Andréia? Irmãs, a palavra, né? Então, a gente está fazendo todo esse sacrifício, né, de estar ali parada, às vezes 1 hora e pouco, para ouvir essa aula, né? Então, ouvir princípios da palavra. Por que a gente está fazendo isso, irmãs? A intenção, o que Deus quer,
é que isso caia no nosso coração, irmãs, crie raízes, abale todas as estruturas, faça a gente repensar, faça a gente chorar, faça a gente se posicionar e mudar. O que o Senhor espera de nós é uma transformação, é uma mudança, irmãs. Então, abalar as estruturas significa isso. Significa que nós vamos sair daquele lugar cômodo que nós estamos. Aquele lugar, irmãs, porque às vezes nós estamos ali porque dói você mexer com coisas que você vai ter que se esforçar. Dá trabalho. Então, às vezes é melhor você deixar ali quieto e você ficar vendo as coisas como um mero espectador. Irmãs, Deus está nos convidando agora para que nós abalemos as nossas estruturas e comecemos um novo tempo. Um tempo de transformação, um tempo de inconformismo, irmãs. Porque às vezes, irmãs, a gente se conforma com uma situação. A gente se conforma com algo e a gente não toma atitudes para mudar, porque dói, porque incomoda, porque dá trabalho. Então é mais cômodo você ficar. Então o Senhor tem nos convidado a olhar para as Escrituras, que aqui é onde está a verdade. A palavra de Deus, ela diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade, Jesus é o Logos vivo, Jesus é a palavra, e a palavra está aqui, irmãs. Então nós precisamos aceitar essa verdade. Amém, irmãs? Então, tudo o que tem acontecido são os movimentos de Deus para nós voltarmos ao princípio, a família, a restauração da igreja e a restauração da nação, irmãs. Então, todo esse movimento de Deus é nesse sentido. Então, nós temos que lembrar sempre dessas prioridades de Deus. Então, irmãs, a mulher sábia, ela honra o marido. Então, nós temos uma história, uma passagem bíblica, que está em Ruth 3, de 1 a 14. Eu não vou ler para vocês, irmãs, mas eu gostaria que vocês pegassem essa passagem para vocês entenderem, mas peguem o capítulo todo, né? Porque assim, ó, Ruth, ela é um exemplo de uma mulher sábia. Porque assim, ela não era ela era considerada uma estrangeira, né? E aí ela se casa com um homem israelita, né? E aí ela vai morar na nação deles, né? Então ela tem que deixar para trás todos os seus costumes e ela vai para lá. Quando ela chega lá, o esposo dela morre e aí ela fica com a sogra, né? Então, só que ela entendeu tanto quem era o Deus de Israel, quem era o Deus vivo, que ela falou assim para a sogra dela. A sogra dela falou assim: volta para sua parentela, volta para sua terra, porque agora eu não tenho mais filho, você também não teve nenhum filho, então você só vai ter a mim, mas eu nem sou parente, né? E aí ela fala assim: eu vou ficar aqui, porque o seu Deus é o meu Deus. Olha que coisa bonita, né? Então, só que Ruth, nessa passagem que eu falei, que é Ruth 3, né? Ela se coloca aos pés de Boaz, né? E vocês vão ver lá que Boaz, ele era como se fosse um remidor, né? Então a Ruth, ela queria proteção, ela queria repouso, ela queria descanso, ela queria um lar seguro e queria provisão. Olha só, irmãs, ela queria proteção, repouso, descanso, um lar seguro e provisão. Não é tudo o que nós queremos, irmãs? Então a Ruth, ela é uma representação dessa mulher sábia, segundo o coração de Deus, né? Então a Ruth precisava de um remidor, de um resgatador. E muitas de nós passamos a vida inteira procurando esse remidor, esse resgatador. E nós colocamos esse peso, irmãs, em cima dos nossos esposos. Então a gente casa com ele e a gente fica cobrando
que ele seja esse homem, esse príncipe encantado, esse protetor, a gente joga uma carga, um peso muito grande em cima dele. Só que nós precisamos entender que nós já temos o nosso remidor, o nosso resgatador é Jesus Cristo. Então a mulher acha que ela vai ter todas as suas frustrações sanadas quando ela se casar. Então ela joga essa responsabilidade em cima do esposo. Então, irmãs, esse homem, ele vem de um jeito que ele não entende essa carga tão grande, e a gente cobra isso deles. Ah, porque você não me dá atenção? Ah, porque você não faz isso? Ah, porque você não faz aquilo? A gente cobra, né? Quando na verdade a única coisa que vai preencher esse vazio, como nós já falamos, é Jesus. Ele é o nosso remidor, o nosso resgatador, e não o nosso esposo. Então nós precisamos tirar essa carga, que ele possa ser o nosso provedor, que ele possa ser o nosso porto seguro, mas que isso não seja um peso para ele, que isso seja uma coisa natural. Então, irmãs, nós vamos falar agora de algo que as feministas ficam assim em pânico quando a gente começa a falar, que é a submissão bíblica. Irmãs, nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 5, de 22 a 25. Nós vamos ler aqui, Efésios 5, de 22 a 25. Então veja bem, nós já lemos uma vez, mas eu vou ler para que a gente possa entender mais profundamente. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, essa é a contrapartida, né? Ame a cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, irmãs, quando a palavra de Deus ela fala para nós sermos submissas, nos sujeitarmos aos nossos esposos, a palavra de Deus ela dá uma contrapartida para o homem, para que ele ame a esposa e entregue a sua vida por ela. Então não é pouca coisa, irmãs. Então assim, a gente fica com esse peso de, nossa, a palavra de Deus fala para a gente ser submissa, mas é uma coisa também pesada. Ame a sua esposa, entregue-se a ela como Cristo se entregou, né? Então, irmãs, é algo, é uma responsabilidade, não é um peso, é uma responsabilidade para ambos, né? Então nós precisamos entender isso, né? Que a submissão bíblica, o que significa a palavra submissão? Sub significa suporte e missão significa auxiliadora idônea. Então, nós somos um suporte, né? Nós somos uma auxiliadora idônea para esse esposo. Então, é só isso que significa a palavra submissão. Não significa, que a gente já colocou essa palavra como uma coisa muito pejorativa, né? Você falar de submissão, parece que você está falando que a pessoa vai ter que, sabe, ficar abaixo do homem, ficar ali, tipo, ele lá em cima e a gente aqui embaixo. Não é isso, irmãs, né? Então a submissão da mulher é uma demonstração de amor e reconhecimento do amor de Deus. Então, irmãs, eu já disse isso para vocês. Deus endurece o coração do homem até que o meu coração esteja totalmente nas mãos de Deus. Então a submissão ao esposo demonstra a nossa submissão a Deus. Então a gente precisa entender isso, irmãs, que quando nós falamos em submissão bíblica, não é a submissão ao homem, é a submissão a Deus. É nos submetermos aos princípios da palavra, é nos submetermos àquilo que Deus colocou como sendo o melhor para nós, né? Então eu sempre enxergo o cuidado de Deus quando Ele deixou essa escritura para nós. Porque assim, é como se, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho
um diário que eu escrevo para as minhas filhas, né? E toda vez que eu falo desse diário eu me emociono, porque assim, eu fico imaginando um dia, quando eu não estiver mais aqui, e eu tenha deixado memórias para elas de coisas boas, memórias de coisas que eu vivi com Deus, que eu vivi com Deus para elas, né? Então eu tenho essas memórias e eu vejo esse mesmo amor quando Deus escreveu essa palavra para nós, né? É um cuidado de dizer assim, olha, você tem aonde você consultar para você saber se você está na direção certa. Isso é um amor, mas isso é um cuidado de Deus com a gente. Então a gente precisa entender isso, enxergar isso como um cuidado e não como um peso, né? Porque muitas pessoas falam assim, tem muitas mulheres que falam assim, nossa, mas viver os princípios da palavra é muito difícil, é muito pesado, porque a gente tem que ser muito certo, né? Mas eu não enxergo assim, eu enxergo como um cuidado de Deus para nós. É como se Ele tivesse deixado um diário escrito de tudo que as pessoas de Deus viveram, para que nós pudéssemos pegar os exemplos e corrigir aquilo que nós estamos erradas. Então nós precisamos enxergar dessa forma, irmãs. Então o plano de Deus através da submissão é o que, irmãs? Eu vou enviar essa aula para vocês e tem um quadro. Então tem assim, ó, num lado do quadro tem o homem e no outro tem a mulher. Então assim, ó, a posição do homem é de liderar. Isso é o que está dentro da natureza dele. O homem nasceu para liderar. E na contrapartida, irmãs, é como se fosse um encaixe, né? Como se fosse um encaixe assim, ó. Então aqui, ó, seria a liderança do homem e a submissão da mulher. A função do homem é amar e a função da mulher é respeitar. E o modelo que o homem tem é Cristo. E o modelo que a mulher tem é a igreja, né? Então, irmãs, veja que coisa mais linda. Então, assim, a posição do homem é de liderar, a posição da mulher é de submissão, né? Porque a palavra de Deus, ela diz o quê, irmãs? Ela diz lá em Pedro, 1 Pedro, que nós somos um vaso frágil. Então, aí é onde Deus coloca a questão da submissão. Então, o homem, ele carrega no DNA dele essa coisa de liderar. Então, o homem pode perceber, irmãs, faz um teste. Quando eles estão liderando uma conversa, quando eles estão liderando uma situação, eles ficam fortes, eles ficam felizes, o semblante deles muda. Por quê? Porque isso está na genética deles, né? Agora nós, irmãs, Deus, ele fala para nós nos sujeitarmos. Por quê? O que tem no nosso DNA desde a Eva? Justamente o desrespeito. Então o Senhor, ele fala em Efésios 5,33, olha que coisa nós. Isso aqui, irmãs, vocês guardem, porque isso aqui foi o que me fez entender muita coisa. Então Efésios 5,33 fala o seguinte, olha, Efésios 5,33. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, a palavra de Deus, ela deixa um recado muito claro. Homens, ame suas esposas. Mulheres, respeitem seus maridos. Por que Deus deixa essa ordem tão clara, né? Por quê? Porque, irmãs, amar não é natural para o homem. O homem, ele não é da natureza dele amar. Ele gosta de liderar, mas amar é algo que precisou ser um mandamento para ele. Agora a mulher não, irmãs. A mulher, o amar para ela é muito fácil. Irmãs, a gente tem esse exemplo. Quando a gente descobre que nós estamos grávidas, a gente já começa a amar. Amar uma sementinha que não dá nem para enxergar, mas a gente já começa a amar.
Eles não, irmãs. Eles podem até beijar a barriga, falar que ama, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. Enquanto eles não vê o neném, não pega e vê a carinha do neném, eles não amam de verdade, mas a gente não. Isso faz parte da nossa natureza, a gente já ama. A gente ama até antes deles existirem, já ama. Eles não. Então amar para eles não é natural. Então Deus deixa um mandamento: ame a sua esposa. Agora, o que a palavra fala para nós? Respeite o seu marido. Por que Deus deixa isso tão explícito para nós? Porque o respeito é algo que nós já nascemos sem. Nós herdamos da Eva o desrespeito, irmãs. Então, o desrespeito é natural para nós. E o respeito é algo que nós precisamos aprender. Ai, Andréia, mas eu respeito. Irmãs, sejam sinceras com vocês. Vocês precisam ser muito sinceras. Porque, irmãs, esse curso aqui, ele não é para vocês falarem para mim, para vocês falarem é para vocês falarem para vocês mesmas o que vocês são, do fundo do coração de vocês. Então, irmãs, a posição do homem é de liderar, a posição da mulher de submissão. A função do homem é amar, a função da mulher é respeitar. E o modelo para o homem é Jesus e o modelo para a mulher é a igreja. É assim que tem que ser, irmãs. Então a mulher, ela deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Lembra que nós lemos lá? Submissa ao esposo como ao Senhor. Então a nossa submissão é a Deus. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. Né? Então a igreja, ela está sujeita a Cristo. Então os maridos têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então não é uma responsabilidade, irmãs, que é pesada da mesma forma para os dois. Porque como eu disse, amar não é algo natural para eles, como respeitar também para nós não é. Então, irmãs, quem é o cabeça do homem? É Cristo. Então nós precisamos confiar, né, que o Senhor, ele vai ser o cabeça deste homem. Então muitas mulheres me perguntam assim, né? Ah, mas e se o meu esposo faz tudo errado, ele não segue a palavra, eu vou ter que me submeter a ele também? Irmãs, a submissão bíblica, ela diz o seguinte, que você só não vai se submeter ao esposo se ele, com a autoridade dele, ele quiser que você faça algo que vá contra a palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, essa lei que Deus colocou, esse mandamento, né? Ele não falou que é só o marido crente que você tem que seguir. Olha que interessante, né? Então, tudo que nós falamos aí atrás, que é assim, ó, se nós tivermos um marido que ele não é crente e que ele vai continuar mesmo assim, mesmo ele não sendo crente, a autoridade espiritual dele, que Deus instituiu nele, é sobre a nossa vida, mesmo ele não sendo crente, entende? Então assim, você só não vai se submeter àquilo que ele falar para você fazer se ele fizer algo que vá contra a palavra, mas a autoridade dele independe se ele é cristão ou não, mas o respeito ele tem que acontecer, independente dele ser cristão ou não. Que todos eles sejam cristãos, né? É isso que a gente espera. Ou então que a gente consiga ganhar eles para Cristo com o nosso agir, com o nosso silêncio, entende, irmãs? Mas a questão da autoridade sobre a nossa vida independe disso, né? Então, irmãs, a mulher, ela apresenta duas necessidades básicas, né? A necessidade de se sentir amada e de se sentir protegida e guiada, liderada. Então, olha que interessante, irmãs. Olha como que Deus faz tudo perfeito. A mulher pode admitir, irmãs. Nós não temos essa necessidade de nos sentir amada, de nos sentir protegida, guiada. Não é tão bom quando irmãs, eu amo, assim, quando o Alê dirige, por exemplo, né? Então, às vezes a gente vai viajar
Nossa, meu Deus, eu dou graças a Deus quando ele pega o carro e ele leva o carro e eu até durmo, porque eu sei que eu tô segura, porque ele tá guiando, ele tá liderando, né? Agora, quando a gente tá com a direção, a gente não dorme, a gente fica tensa, a gente fica. Não é verdade? Então, isso é em todos os sentidos, irmãs. Então, nós temos essa necessidade de nos sentir guiadas, lideradas, né? E eles, ao mesmo tempo, eles têm a necessidade de liderar. Então, não é um encaixe perfeito, né? Mas o homem, a sensação da liderança acontece quando ele percebe a submissão, né? Então, irmãs, não pensem que para mim foi fácil entender isso, né? Logo eu, que vivi num lar que não tinha nem homem, né, em casa. Então, para mim, essa questão de entregar essa liderança na mão do meu esposo não foi algo fácil. Então, e eu sei que talvez não vai ser fácil para muitas de vocês, mas é isso que o Senhor espera de nós. Então, nós precisamos orar nesse sentido, pedir a graça do Senhor, né? Então, Deus fez esse encaixe perfeito, mas o que nós fazemos? Nós vamos lá, estragamos tudo, estragamos planos de Deus, querendo liderar, querendo mandar, querendo tomar decisões. Então é assim que nós agimos, irmãs. Isso, se você estivesse se identificando, não se preocupe, irmãs, porque isso é algo que é nosso. As mulheres têm essa tendência por causa do pecado que entrou lá no Éden, né? Então, irmãs, quando nós desqualificamos, desonramos a autoridade dos nossos maridos, eles ficam cegos, surdos e mudos. É o silêncio de Adão, é o tal do silêncio de Adão. Então, irmãs, quando que o silêncio de Adão acontece, então? Quando nós desqualificamos, quando nós desonramos, quando nós tiramos a autoridade dos nossos maridos. Ai, Andréia, mas eu não faço isso. Não. Quantas vezes você escondeu alguma coisa que o seu filho fez e você falou, não vou contar para o seu pai? Quantas vezes o seu filho pediu para você, mãe, não conta para o meu pai? Nesse momento você tirou a autoridade dele, você desonrou ele, você desrespeitou ele. Quantas vezes o homem toma uma decisão e nós vamos lá e falamos, não, tá tudo errado isso aí, não vai fazer isso não, você tá louco? Desonramos. Quantas vezes nós falamos para os nossos esposos assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é isso que você tem que fazer, isso aqui, dando ordem para eles. Desonramos, desrespeitamos. Quantas vezes nós tomamos a frente de uma decisão desrespeitando os nossos esposos? Então, irmãs, pensem sobre todas essas coisas, porque às vezes isso é tão normal no nosso dia a dia que a gente não percebe que é um desrespeito. Eu dei até um exemplo para vocês aquela vez, né? Aquela história da praia, tal. Era uma coisa pequena, né? Eu só não falei para ele que eu tinha combinado com a minha irmã da gente ir no feriado pra praia, tal. Era uma maravilha, eu achei que fosse que eu tava fazendo todo mundo feliz, mas ele se sentiu desrespeitado. Então, irmãs, às vezes coisas pequenas nos demonstram para ele que nós estamos desrespeitando. Mas assim, é simples você saber. Quando você percebe que ele está mudo, que é o silêncio de Adão, quando ele está surdo, porque ele não escuta nada do que você fala, você pode ter certeza que em alguma coisa, algum momento, ele se sentiu desrespeitado e desqualificado. Então, irmãs, ele se sente, às vezes, nós fazemos eles se sentirem fracassados, incapazes de dar provisão, proteção, repouso e descanso e um lar seguro para nós. Então, quando nós desqualificamos eles se sentem assim, fracassados. Então, ou muitas vezes esse homem ele não enxerga o que a mulher faz. Então, nós temos também um exemplo de homens, irmãs. Por exemplo, o Acabe, né, que era o esposo da Jezabel, né? Ele era um homem, irmãs, que ele não ligava. A mulher mandava, desmandava, fazia, acontecia, a Jezabel, né?
E ele não se importava, ele amava aquela esposa, admirava, e ele não se rebelava nunca, e ele acatava tudo o que ela fazia. Então, ele nem se sentia, tão desrespeitado, né? Mas ali existia uma inversão de posição, né? Então, por que que esse rei, ele fracassou, né? Ele foi acabado. Por quê? Porque ele deixou essa mulher tomar a frente das coisas. Então, irmãs, de uma forma, lógico, menor, né? Ninguém aqui tem um reinado, né? Que vai ser destruído, mas em linhas gerais, e esse posicionamento nosso de querermos, às vezes, liderar e tomar a frente, nós poderemos destruir o nosso lar. Então, a palavra de Deus, ela diz assim, que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Até a nossa sigla MEL significa isso, para quem não sabe, né? MEL significa, o M é de mulheres, o E é edificadora e L é de lares, por isso que é aquela sigla MEL, né? Então, a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola derruba, né? Então, a submissão, ela tem a ver com a nossa submissão a Deus e não ao homem. Então, ser cabeça significa que se Deus for sinalizar que nós estamos em perigo, ela vai sinalizar, Deus vai sinalizar para o homem, para o cabeça, né? Então ele vai sinalizar através do homem. Então por isso que a gente tem que ficar na nossa posição. Porque se Deus sinaliza para o homem e nós estamos fora da posição, irmãs, o que vai acontecer? Quando o perigo acontecer, ninguém vai perceber. Nem o homem e nem a mulher, porque a mulher está fora da posição dela de guardiã. Lembra que nós falamos? Então, irmãs, quando existe dois cabeças em casa, então assim, muitas vezes algumas mulheres elas falam, não, mas em casa é assim, olha, em casa nós dois decidimos tudo junto, né? Tem mulheres até que chegaram a falar, em casa tem dois cabeças. Não, irmãs, o que é um animal de duas cabeças? É uma aberração, é uma abominação, é um monstro. Então, Deus não quer que exista um monstro de duas cabeças dentro do lar. O cabeça é um só. Você é auxiliadora idônea, mas o cabeça tem que ser o homem. Então, irmãs, quando nós temos uma casa que tem dois líderes, dois cabeças, sabe o que acontece, irmãs? Nós vamos gerar filhos inseguros, medrosos, incapazes de tomar decisões. Irmãs, prestem atenção nisso. Se você tem um posicionamento, não, eu e meu marido, nós somos iguais, a gente manda igual, a autoridade é igual, vocês podem ter certeza que isso vai refletir nos filhos. Nós vamos ter filhos inseguros e medrosos, né? Então, só pode haver um cabeça. Irmãs, não pensem que isso é machismo, não pensem que eu sou machista, tá, irmãs? Isso é a cadeia de autoridade que o Senhor estabeleceu, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, essa submissão, ela tem que ser verdadeira, porque nós estamos aqui falando, irmãs, com pessoas que conhecem a palavra, né? Então, todas nós sabemos o que a Bíblia diz sobre o posicionamento da mulher. Então, saber é uma coisa, né? Agora, viver de todo o coração essas palavras é outra coisa. Irmãs, quando nós nos colocamos nessa posição de submissão, por que isso agrada a Deus? Porque nós estamos falando para Deus que nós confiamos que Ele vai direcionar o nosso esposo. Olha que bonito isso, irmãs. Olha onde chega a submissão. A submissão, ela diz para nós, ela diz para Deus o seguinte: Senhor, eu não estou concordando com meu esposo, não era bem isso que eu queria fazer, mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai mudar a cabeça dele, que o Senhor vai fazer ele mudar o pensamento, que o Senhor vai fazer ele mudar de atitude. Não é lindo isso, irmãs? Então, a submissão bíblica, ela tem a ver com a nossa confiança em Deus, de que Ele vai direcionar o cabeça. Nós estamos entregando para Deus a direção da nossa vida, através do homem.
Então, irmãs, a cadeia de autoridade nós temos assim, ó, Deus, Cristo, o homem e a mulher. Essa é a posição da cadeia de autoridade. Quando nós temos a inversão, irmãs, da cadeia de autoridade, ou seja, nós temos a esposa é a cabeça e o marido está embaixo, nós vamos ter filhos rebeldes e ingratos. Então, às vezes a gente escuta mães falando assim, eu não sei onde eu errei, a minha filha é uma ingrata, olha o que ela fez comigo, ela não reconhece nada do que eu faço, ela é uma ingrata. Aí quando você vai ver, a mãe é aquela mãe autoritária, é aquela mãe que ela que dá as cartas, ela que determina, ela que você tem que fazer isso, você tem que ser tudo do jeito dela. Mas prestem atenção nesses sinais. Quando essa posição está invertida, é porque, e temos esse sintoma de filhos ingratos, filhos rebeldes, filhos fazendo coisa do arco da velha. Irmãs, prestem atenção. Essa posição pode estar invertida. Irmãs, quando eu tive essa aula e eu entendi que eu poderia estar gerando as filhas rebeldes, filhas ingratas, eu me desesperei, porque eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero, nem para mim, nem para elas, né? Mas eu entendi o quê? Que isso estava começando, elas eram pequenas, né? Mas eu via que já vinha uma coisinha assim de rebelião, já vinha uma coisa de querendo me enfrentar. Aí eu comecei a perceber que realmente isso fazia muito sentido, irmãs. E a gente vê exemplos aí fora. Quando nós temos uma mulher que ela tem um esposo, mas é ela que toma frente, aí você vê filhos problemáticos, irmãs, filhos rebeldes, filhos dando problema de tudo quanto é jeito. Então, irmãs, prestem atenção, nós somos responsáveis por essas coisas na vida dos nossos filhos. Então, irmãs, quando nós estamos fora da posição de alinhamento de Deus, Deus está nos reprovando. Então nós temos uma lei espiritual que é uma lei muito forte, que é a lei da semeadura. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, irmãs. Então se nós estivermos fora da posição quando nossos filhos são pequenos, nós vamos colher lá na frente filhos ingratos e rebeldes. E é isso que nós queremos para a nossa vida, sofrimento. Porque filho ingrato e rebelde é sofrimento. Então, irmãs, a mulher fora da posição, quais são as consequências que vão aparecer? O silêncio de Adão, o endurecimento do coração do homem, a surdez e a cegueira espiritual do homem, o homem não enxerga nada, não ouve nada, né? E problemas com os filhos, rebeldia e ingratidão. Irmãs, prestem atenção, vou repetir. A mulher fora da posição vai apresentar esses sintomas: silêncio de Adão, endurecimento do coração do homem, surdez e cegueira espiritual do homem e problema com os filhos, problema de rebeldia e ingratidão. Então, quando nós quebramos a cadeia de autoridade instituída por Deus, nós interrompemos o agir de Deus, irmãs. Então, nós teremos filhos que não respeitam os pais, não respeitam os professores, os patrões, os maridos e os líderes espirituais. Então, irmãs, quando nós temos essa inversão, nós vamos ter meninas que crescem e começam a bater de frente com a mãe. Nós temos meninos ou que são banana, tipo submisso à mãe. Quando a mãe é muito autoritária, você pode ter dois resultados de um menino. Ou um menino que é submisso, que ele vai ficar correndo atrás de uma esposa que mande nele, que fale para ele tudo o que ele tem que fazer, porque ele acostumou a ser submisso. Ou ele pode ir para o lado do homossexualismo, irmãs. Prestem atenção na gravidade da coisa. Então, a menina, ela pode ser uma menina que vai ficar o tempo todo batendo de frente. Mas nós somos iguais, né? Então, ela vai começar a bater de frente. Por quê? Porque ela é mulher também, né? E o menino, ele pode ficar submisso às mulheres. Então, o Acabe lá que a gente falou, que é aquele rei submisso, pacatão, né? Que faz tudo que a mulher quer, nós podemos estar gerando filhos assim, mas cuidado, prestem atenção. Então, irmãs, a rebeldia, ela tem origem na quebra da cadeia de autoridade. Então, como que se quebra uma cadeia de autoridade? A primeira autoridade que o Senhor coloca na nossa vida são os nossos pais. Então, quando nós temos o desrespeito aos pais, né, nós quebramos a primeira
a primeira autoridade que o Senhor institui sobre a nossa vida. E como nós fazemos isso, né? Então, filhos desobedientes. Então, se nós fomos filhos desobedientes quando nós éramos filhos, né? Se nós somos filhos rebeldes, se nós tivemos relações sexuais antes do casamento, prestem atenção, mas tudo isso é sinal de rebeldia e desrespeito aos pais. Então aí eu começo um casamento com uma quebra de autoridade. Eu já quebrei a primeira autoridade que o Senhor colocou na minha vida. Aí o que vai acontecer, irmãs? Eu vou entrar no casamento, eu já não respeito o marido, eu não respeito o pastor, eu não respeito o meu chefe, eu não respeito o professor, eu não respeito ninguém. Porque eu já quebrei a primeira cadeia de autoridade que o Senhor instituiu na minha vida, que foi meus pais. Irmãs, se você foi uma filha rebelde, reconheça isso, peça perdão a Deus e aos seus pais para você trilhar um novo caminho no seu casamento. Porque a tendência é que você seja uma esposa rebelde, uma esposa que não se submete, uma esposa que desrespeita. Irmãs, isso é muito sério, isso é muito grave, né? Então, irmãs, nós tivemos essa experiência, né? Porque quando eu conheci o Alê, eu tinha acabado de me converter e ele estava desviado, né? Então nós tivemos essa questão das relações sexuais antes do casamento. E eu achei muito bonitinho quando eu contei para ele sobre essa aula, porque ele quis pedir perdão para minha mãe. Ele quis pedir perdão e eu pedi também, né? Mas a gente já estava casado, só que eu percebia o peso espiritual que aquele desrespeito tinha causado na nossa vida conjugal. Então, irmãs, a gente precisa entender que todas as nossas atitudes geram coisas no mundo espiritual. Então, todas as coisas que nós fazemos, quando se relaciona a essas coisas marcantes que o Senhor coloca, por exemplo, pais são a primeira autoridade. Desrespeitei, vai ter consequência. Eu posso quebrar isso, sim, com perdão, reconhecimento, perdão e oração. Eu posso quebrar, né? Então, irmãs, filhos bem-sucedidos, nós queremos filhos bem-sucedidos. Para que isso aconteça, tem que haver o amor e a comunhão entre o pai e a mãe. Então, prestem atenção, irmãs, para que nós tenhamos filhos bem-sucedidos. A primeira coisa que tem que acontecer é eles sentirem, entenderem que existe comunhão entre o casal, né? A outra coisa é a obediência aos pais, né? E a terceira coisa, nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar as autoridades que o Senhor institui sobre a vida deles, né? Então, para nós termos filhos bem-sucedidos, nós temos que ter o amor e a comunhão entre esposa e esposo. Isso vai trazer segurança para eles e eles terão um exemplo a seguir. A obediência aos pais, né? Quando nós não temos a obediência aos pais, a desobediência leva a cegueira espiritual, a surdez espiritual. Esses filhos, eles não vão ouvir nada. Eles não vão querer saber de ir para a igreja, eles não vão querer saber de nada. Por quê? Porque esse papel está invertido, né? Então, essa desobediência, então filhos desobedientes, irmãs, é um efeito cascata. Então nós vamos ter, os filhos não se sentem seguros porque os pais não se dão bem, e aí eles começam a ter um comportamento rebelde, porque a mãe está fora da posição, aí eles começam a desobedecer e a desobediência leva à cegueira e à surdez espiritual. Então nada do que vocês disserem, vamos para a igreja, olha, deixa eu te falar, ler uma palavra, eles não vão ouvir nada, irmãs. Entende? E aí nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar as autoridades. Então a primeira autoridade que ele tem que aprender a respeitar são os pais. E as outras autoridades também. Então aqui, em Romanos 13, 1, diz o seguinte,
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então, irmãs, às vezes a gente dá um exemplo para os nossos filhos de falando mal do governo, falando mal do prefeito, falando mal do... Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ensinar isso para eles, tem que ser um exemplo para eles. Então, irmãs, nós precisamos entender que os filhos, eles precisam de limites, de regras, eles precisam de uma rotina, né? A rotina para eles, principalmente quando eles são pequenos, significa amor. Eles se sentem protegidos quando eles têm uma rotina. Então, irmãs, a palavra de Deus em Provérbios 6:23 diz o seguinte, ó, Provérbios 6:23 é o último que nós vamos ler, que ele diz o seguinte, ó, Provérbios 6:23, a palavra de Deus diz assim, ó, pois o mandamento é a lâmpada e a instrução a luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Irmãs, quando aqui a palavra fala o mandamento é a luz, o mandamento, irmãs, é o cumprimento da lei. Então, o pai, ele é responsável pelo cumprimento da lei, pela ordem. E a mãe, aqui fala assim, ó, a mãe é a lâmpada, é a luz, né? Então, a mãe, ela é a instrução. Então, o nosso papel é nós com o nosso amor, que a gente já tem, que é nato, que nós já falamos sobre isso. Nós temos que instruir os nossos filhos para que eles cumpram o mandamento que é dado pelo pai, que eles cumpram a lei, entende? Então, por isso que tem que haver essa comunhão. O homem, ele tem que estar ali na casa, o filho tem que entender que ele é a autoridade, ele é o cumprimento da lei, e a mãe é quem ajuda ele a seguir, ajuda ele a trilhar o caminho. Então, o nosso papel, irmãs, é de extrema importância. Não pensem que nós deixarmos o cumprimento da lei para ele é algo menos valoroso. Pelo contrário, irmãs. Porque a dificuldade que nós temos, às vezes, de encontrar as palavras certas para a gente falar com os nossos filhos é algo que acontece muito. Às vezes a gente está achando que está passando valores, que está instruindo, mas a gente está fazendo crítica. E a gente precisa ter esse entendimento, essa sabedoria para saber lidar. Então, quando a mulher tira a autoridade do pai, então, tipo assim, o pai fala não, a mãe vai lá e fala sim. Não sei se vocês já viveram essa situação. Então, isso é tirar a autoridade dele. Então, nós estamos perdendo a autoridade protetora de Deus, né? Então, quando a mãe esconde os erros dos filhos do pai, a mãe está tirando essa autoridade protetora dos filhos. Esses filhos, eles vão ficar sem proteção. Então, irmãs, essa aula, ela é uma aula que vocês precisam pensar muito sobre tudo isso que nós falamos. Eu vou mandar os slides para vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem nesse posicionamento que vocês estão vivendo em casa, tá bom? Eu vou enviar uma ficha para vocês, que eu ainda não sei como que eu vou fazer, se eu vou mandar em PDF para vocês, mas é uma ficha que é assim, eu vou passar a oração da submissão para vocês, né? Que é uma oração, eu não sei se eu já passei, se eu já entreguei para vocês, depois vocês me falem, mas se não, eu vou entregar junto com essa ficha, tá? Então eu vou entregar essa oração que vocês vão ter que fazer essa oração, procurar fazer sempre, tá? E essa ficha, irmãs, elas têm várias coisas que estão se referindo ali se você já tentou tirar a autoridade do seu marido ou não. Então a gente fala que é a operação ficha limpa da mulher, né? É a lava-jato da mulher. É saber se a mulher tá com a ficha limpa perante Deus, né? Nessa questão de tirar a autoridade do marido. Então eu vou mandar essa ficha para vocês. E a primeira fase desse exercício é vocês responderem essas questões, fazer a oração da submissão, e aí depois nós vamos ter uma segunda etapa, que é uma etapa extremamente importante, tá bom? Irmãs, nós estamos
quase terminando esse módulo. Agora faltam só 2 aulas para a gente encerrar esse módulo, né? E aí nós vamos também ver como que nós vamos fazer o próximo módulo, se já vai ter dado tempo da gente retornar presencialmente, né? Mas eu gostaria que vocês soubessem, irmãs, que tudo isso que eu tenho falado para vocês são coisas que eu vivo. Às vezes, irmãs, não é fácil a gente seguir nesse ritmo que nós estamos enquanto nós estamos ouvindo as aulas, né? Às vezes a gente retorna algumas coisas que a gente tinha como problema, mas a diferença é que hoje nós temos a percepção que nós estamos errando. Porque até aqui, irmãs, eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com coisas que eu falei, mas não se davam conta da proporção que aquilo podia alcançar na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo, no nosso casamento e para Deus mesmo. Mas agora vocês já têm o conhecimento. Então, quando isso vier a acontecer novamente, irmãs, vocês vão tentar retornar para aquilo que Deus quer de vocês. Amém, irmãs? Eu quero que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, uma semana de esperança, uma semana de força na presença do Senhor, né? A palavra de Deus diz que são nas nossas fraquezas que nós nos aperfeiçoamos, irmãs. Então, se você encontrou fraquezas suas aí, corrija, peça perdão, para que você seja aperfeiçoada em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração. Eu oro para que haja em cada lar uma mulher. Irmãs, estou morrendo de saudade de vocês. Essa é uma aula que as mulheres gostam muito de falar e eu senti muita falta dessa interação com vocês. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, manda no grupo. Ou então manda no privado, como vocês quiserem. Amém, irmãs? Mas não deixem de ouvir e anotar as coisas. E principalmente anotar dentro do coração de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Que o Senhor proteja e guarde-nos desse vírus. E que nós possamos logo mais estar juntas. Eu amo vocês. Eu tenho o maior prazer em fazer essa aula para vocês. Fiquem com Deus e o meu abraço.